Então, pessoal, o problema 2.11 de mecânica quântica do livro do Griffiths dizia o seguinte: calcule a alternativa A, né? Calcule o valor esperado de x do momento, o valor esperado do x ao quadrado, da posição ao quadrado e do momento ao quadrado para os estados, né? Psi0, a equação 2.59, e Psi1, a equação 2.62, por integração explícita. Aí ele tem um comentário aqui, né? Nesse e em outros problemas envolvendo o oscilador harmônico, introduzir a variável Qc, que é definida, né, como sendo a raiz quadrada de m ômega dividido por h cortado x, e a constante alfa, definido como m ômega dividido por π h cortado elevado a 1/4, torna as coisas mais simples. Essa é a letra A, né? Na letra B ele pede o seguinte: verifique o princípio da incerteza para esses estados. E na letra C, calcule o valor esperado, né, da energia cinética média e o valor esperado, né, da energia potencial média para ambos os estados, ou seja, tanto para o estado 0 como para o estado 1. Né? Nenhuma nova integração é permitida. A soma delas é o que você esperava? Bom, esse é o problema 2.11, beleza? Então vamos lá, problema 2.11, né? Na letra A ele pede para a gente calcular o valor esperado de x, né? Bom, aqui está o problema 2.14, porque o livro do Griffiths tem várias edições, né? Mas a mais utilizada diz que esse problema aqui é o 2.11, beleza? Então vai depender aí da versão que você está utilizando, mas, como eu falei, né, a mais utilizada do problema é o 2.11. Bom, eu já coloquei aqui as equações, né, que é a 2.59, que ele dizia lá, e a equação 2.62 estão aqui, certo? Que indica, né, os estados da nossa função de onda no caso do oscilador harmônico, né? Então aqui para o estado 0 é essa equação e aqui para o estado 1 é essa equação aqui, beleza? Bom, ele fez alguns comentários lá, né? Que no caso aqui a gente tem que introduzir a variável Qc, que está aqui a nossa variável Qc, certo? E ele diz que isso aqui é a mesma coisa da raiz quadrada de m multiplicado por ômega dividido por h cortado, vezes x, certo? Multiplicado por x. Alfa é definido por isso aqui, né? Como a gente leu. E aqui a gente já pode fazer algumas coisinhas, alguns truques algébricos, né? Que a gente vai utilizar muito nesse nosso problema, que é, no caso aqui, Qc ao quadrado vai ficar essa expressão aqui, né? Você vai levar esse Qc ao quadrado, morre a raiz, e aqui fica essa expressão com x ao quadrado, beleza? Bom, se a gente olhar lá na equação, a 2.62, a gente vai ver que o valor de A1 vale 1, certo? Então já está aqui o valor de A1 que a gente vai utilizar. Portanto, essa aqui será a cara das nossas funções de onda, quando a gente faz essas substituições aí, beleza? Então está aqui tanto para o estado 0 como para o estado 1. Vai ficar assim a nossa função de onda, tá? Quando a gente substituir. Então, alfa aqui, ó, vale esse termo aqui, certo? Então, perceba que no caso aqui para o estado 0, olha esse termo aqui, ó, m ômega dividido por π, h cortado elevado a 1/4. Isso aqui é o quem? É o nosso alfa. Então, no lugar disso aqui, eu coloquei quem? Alfa, beleza? E isso aqui vai ser igual a nossa exponencial elevado a quem? Aí, aqui ficou menos Qc ao quadrado dividido por 2. Por quê? Porque Qc é a raiz quadrada de m ômega h cortado. E aqui a gente tem, ó, m ômega h cortado, nesse nosso termo aqui, certo? Vezes x, certo? E aí, o termo ao quadrado, foi por isso que eu já fiz aqui, ó. Tá aqui, ó, que se ao quadrado é esse termo aqui, que é o termo que a gente tem aqui em cima, ó, tá? M ômega, x ao quadrado, dividido por 2h cortado. Aí esse 2 aqui, ó, veja que eu repeti o 2, e o restante é o nosso QC ao quadrado. Como aqui está negativo, então fica negativo aqui também, beleza? Então isso aqui para o nosso estado 0, isso aqui para o estado 1, a gente vai fazer as mesmas substituições e a gente vai ficar aqui com essa cara aqui, a nossa função de onda vai ficar com essa cara, beleza? Então vamos embora. Na letra A, ele quer que a gente calcule o valor esperado de x, beleza? E está feito aqui, a equação para a gente calcular o valor esperado é a integral de menos infinito a mais infinito, de x multiplicado pelo módulo da minha função de onda ao quadrado dx, tá? E aí observa o seguinte, né, que aqui a gente tem uma função ímpar e aqui uma função par. Tá? E dentro de uma integração de menos infinito a mais infinito, quando eu tenho um produto de uma função ímpar e de uma função par, isso aqui é igual a zero, certo? Então é só isso, para o valor esperado de x, beleza? Show de bola. E aí, vamos lá, continuando, ele quer que a gente calcule o valor esperado do momento. Bom, a fórmula para a gente calcular o valor esperado do momento é essa, né? E aí a gente descobriu que o valor esperado de x é zero, então a derivada aqui de zero é zero, então o valor esperado para o momento também vai ser zero, tá? Bom, as contas vão começar agora. Tá? Quando a gente começar a calcular agora, como ele quer lá também que a gente calcule, né, o valor esperado da posição ao quadrado, né, de x ao quadrado. Agora isso tanto para o estado 0 como para o estado 1. Então, a gente começou aqui, ó, fazendo para o estado 0, tá? Então tá aqui, ó, n igual a 0, beleza? Bom, então aí o que a gente faz, né? A gente usa a nossa equação, a formulazinha, menos infinito a mais infinito,
né, do valor esperado agora ao quadrado, de x ao quadrado, vezes a nossa função de onda ao quadrado de x, beleza? E aí a gente vai substituir, né, tá aqui a nossa função de onda aqui em cima, ó. A nossa função de onda para o estado zero está aqui, ó, tá? Alfa vezes a exponencial elevado a menos que c ao quadrado dividido por 2, tá? E aí a gente já fez a substituição aqui, ó. Então, descendo aqui, eu já fiz a substituição, tá? O alfa, como ele é uma constante, ele sai para fora da integração. Aí aqui vai ficar menos infinito a mais infinito, de x ao quadrado, vezes quem? A minha exponencial menos, menos que c ao quadrado de x, tá? Pronto, beleza. E aí o que que acontece? Se a gente observar aqui, a gente tem duas variáveis, né? A gente tem tanto a variável aqui dentro da nossa integral, tanto a variável x, como a variável qc. E aí é importante a gente deixar em uma única variável, tá? E aí a única variável que a gente vai deixar aqui é o nosso qc, beleza? Então o que que eu fiz aqui, né? A gente descobriu que qc vale quem? A raiz quadrada de... Descobriu não, né? Isso é o que a gente tinha lá no nosso enunciado lá em cima, né? Quanto é que vale qc? Então se a gente observar aqui, ó, qc vale esse termo aqui. Raiz quadrada de m ômega h cortado, certo? Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. M ômega h cortado, né? A raiz quadrada vezes x, né? Eu acabei esquecendo de comentar aqui que tem um x também, né? Então aqui o nosso x, certo? Beleza, então vamos lá. E aí, tá aqui. Isso significa que qc ao quadrado vai ficar quem? Então vai morrer a raiz e o x fica ao quadrado. Então essa é a representação para qc ao quadrado, beleza? Então isso significa que se eu isolar aqui, ó, o x ao quadrado, vai ficar quem? X ao quadrado que é igual a quem? H cortado, inverte aqui, né? H cortado, m ômega e aqui o qc ao quadrado, tá? Beleza. E aí, quando eu fizer, se eu fizer a derivada aqui, ó, calculando a derivada, já que eu vou substituir aqui, ó, dx, eu tenho que substituir por dqc, né? Então eu vou calcular aqui a derivada de qc com relação a x, então vai morrer esse meu termo x aqui, vai ficar com essa cara aqui. E aí, multiplicando cruzado aqui, né, a gente tem que dx vai ser igual a esse termo aqui, passa dividindo, aí dx vai ser igual a dqc dividido pela raiz quadrada de m ômega h cortado, tá? Bom, agora eu vou deixar tudo em função de qc, tá? E aí eu tenho aqui, repetindo aqui a minha equação, né, o valor esperado de x ao quadrado, que vai ser igual ao alfa ao quadrado, que é a minha constante, tá? Daqui a pouquinho a gente vai substituir o valor de alfa, mas calma aí, vamos fazendo parte por parte. A integral de menos infinito a mais infinito, certo? E aí x ao quadrado, ó, no lugar do x ao quadrado aqui, eu vou colocar quem? Cadê o valor do x ao quadrado? É o que eu encontrei aqui, ó. Então tá aqui, ó, h cortado, que c ao quadrado dividido por m ômega, certo? Aí eu vou repetir o termo agora, a exponencial de menos que c ao quadrado. E no lugar de dx, tá aqui, ó, o que eu encontrei no dx, ó, esse termo. Então, eu vou substituir aqui, ó, dqc dividido por a raiz quadrada de m ômega h cortado, beleza? Bom, o que for de constante aqui eu vou colocar para fora da integral. Então, aqui, alfa ao quadrado, que multiplica quem? Aqui a gente tem h cortado dividido por m ômega, certo? Aí aqui vai ficar dividido por quem? E aqui, no lugar de uma raiz, eu coloquei elevado a 1/2, tá? M ômega dividido por h cortado. Isso vai ser a integral de menos infinito a mais infinito, tá? É aqui c ao quadrado menos multiplicado, né, no caso aqui pela minha exponencial, menos elevado, né, a menos que c ao quadrado. E agora sim, eu tenho tudo em função agora, ó, só uma única variável, né? Tá aqui qc e aqui dqc, certo? Show de bola. Continuando aqui a nossa resolução, o que eu fiz aqui? Bom, aqui a gente é álgebra, gente, tá? Então aqui eu apenas fiz aqui o passo a passo para vocês entenderem como é que eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. Certo? Então eu vou repetir esse termo aqui, ó, que a gente tinha aqui, esse termo. Eu repeti ele aqui, certo? Então aqui a gente tem o mesmo termo, só que agora eu coloquei m ômega elevado a 1/2 dividido por h cortado elevado a 1/2, né? Porque tudo esse termo aqui está elevado a 1/2, então eu posso fazer dessa forma, certo? Então aí se eu quiser fazer com que essa divisão aqui se torne uma multiplicação, então eu vou repetir a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar h cortado elevado a 1/2 dividido por m ômega elevado a 1/2, certo? E aí perceba que aqui a gente tem uma multiplicação, né, de termos iguais, h cortado, só que aqui a gente está elevado a 1. E aqui a gente tem m ômega, só que aqui é 1 e aqui é 1/2. Então tudo isso aqui vai ficar h cortado dividido por m ômega elevado a 3 dividido por 2, certo? Pronto, e aí tudo isso aqui que a gente tinha, a gente vai substituir somente por isso aqui, que a gente encontrou, tá? Então aqui a gente tem o valor esperado de x ao quadrado, que vai ser igual a alfa ao quadrado, h cortado dividido por m ômega elevado a 3/2, né? Vezes quem? Vezes a minha integral, que vai de menos infinito a mais infinito, e aí eu só repetir os termos aqui, tá? E aí a gente observa que essa integral aqui, a gente pode resolver ela
por meio de integrais gaussianas, não é isso? E aí eu já coloquei a formulazinha aí para a minha integral gaussiana, né? Deixa eu colocar aqui só de uma outra cor, para ficar melhor para a gente. Então tá aqui a formulazinha que a gente tem aqui, ó, de integrais gaussianas, certo? Essa aqui é a fórmula que a gente utiliza. Tem no final do livro do Griffiths, tá? E, bom, a gente olha para essa equação aqui, né? A gente tem bem parecido, né? Praticamente a mesma cara. Aí o que acontece aqui, né? No caso, para essa equação aqui, essa integral gaussiana ficar do mesmo jeito idêntica a essa outra aqui, no caso aqui, ó, para ficar com a mesma cara, o que a gente tem? A gente tem que n vai ser igual a 1, porque aqui a gente tem, se n for igual a 1, a gente vai ter aqui x ao quadrado. E aqui a gente tem que si ao quadrado, certo? Bom, para que ambas fiquem iguais, né, a diferença aqui é que a gente tem a variável que si aqui vai ser x, certo? Mas isso não é problema. Então a gente tem que n aqui tem que ser igual a 1, né? Porque aqui 2 vezes 1 dá 1 e aqui fica x ao quadrado. E aqui a gente tem que ir c ao quadrado. Então fica parecido, né? Então n a gente já sabe que tem que valer 1. E aí, vezes quem? A minha exponencial. E aqui o a também tem que valer 1, né? Porque a sendo igual a 1, aqui eu vou ficar com e elevado a menos x ao quadrado. E aqui eu tenho e elevado a menos que c ao quadrado. Certo? Pronto. Então a gente já sabe aqui que n vale 1 e a ao quadrado, o a aqui no caso vai valer 1 também. Tá? E aí essa integral aqui gaussiana é igual a esses termos aqui, ó. A raiz quadrada de π, que multiplica 2 vezes n fatorial dividido por n fatorial, vezes quem? A dividido por 2, elevado a 2n mais 1. Isso aqui é 2n mais 1, tá? Ficou um pouquinho apertado aqui, pequeno, mas isso aqui é 2n mais 1, beleza? Bom, considerando isso, e aí tem uma outra coisa aqui também. Aqui a nossa integral está de menos infinito a mais infinito. E veja que a integral gaussiana é de 0 a infinito. Então isso significa que eu tenho que multiplicar 2 vezes aqui. Tá? Porque por simetria, né, a gente tem que aqui a gente tem menos infinito a 0 e de 0 a mais infinito, né? Então eu multiplico por 2 aqui e agora sim, essa minha integral aqui eu posso fazer de 0 a infinito. E aqui eu vou repetir o mesmo termo e isso aqui vai ser igual a quem? A raiz quadrada de π vezes quem? Aí o n, lembra que n valia 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1, 1. E n aqui é 1, né? Então o fatorial é 1, então fica o 2 aqui, beleza? E o a valia 1 também, né? Então ficou 1 sobre 2. E aqui, ó, 2n mais 1, como n vale 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então fica 3 aqui em cima, beleza? Show de bola, né? E aí, descendo aqui, o que a gente vai ter? A gente tem aqui a raiz de π, que vai ser igual a 2, que multiplica quem? A 1 sobre 8, certo? Só que eu posso simplificar esse 2 com esse 8, então vai ficar 4, né? Então vai ficar π, a raiz de π dividido por 4, só que aqui eu vou simplificar esse 4 com esse 2 aqui, ó, que eu estava multiplicando a minha integral. E aí tudo isso aqui vai ficar igual a raiz de π dividido por 2, certo? Então, o que a gente tinha aqui, ó? Preste atenção. A gente tinha aqui esse termo. A gente tinha esse termo aqui, ó. E a gente descobriu que esse termo aí que eu coloquei em amarelo vale isso aqui, ó. Certo? A raiz de π dividido por 2. Beleza? Pronto. E aí, como é que vai ficar agora, né? Bom, aqui... Voltando aqui, ó, fiz até a setinha. Então aqui o valor esperado de x ao quadrado vai ser igual. No lugar do alfa, lembra que alfa a gente tinha um valor lá em cima, no enunciado? Então o alfa valia, tá aqui, né? Aqui no caso o alfa valia, cadê o alfa? Tá aqui, valia isso aqui. Se eu levar esse termo aqui ao quadrado, então se eu colocar o quadrado aqui, coloco o quadrado do outro lado, 2 dividido por 4 dá 1 meio, né? Então vai ficar m ômega dividido por π h cortado elevado a 1 meio, né? Isso o alfa ao quadrado, que é o que a gente tem lá. Alfa ao quadrado. Então tá aqui, ó, esse aqui é o valor de alfa ao quadrado. Então fica m ômega dividido por π h cortado elevado a 1 meio, certo? Bom, e aí a gente vai repetir esse termo aqui que a gente tinha, certo? H cortado dividido por m ômega elevado a 3 dividido por 2 vezes quem? O que a gente acabou de descobrir aqui, né? Que é π dividido por 2, certo? Beleza. E aí veja só, né? Aqui eu só vou, como eu tenho uma divisão, né? Então eu vou colocar tudo aqui dividido m ômega elevado a 1 meio dividido por quem? Por π elevado a 1 meio, porque o π aqui está elevado a 1 meio, certo? Vezes quem? H cortado elevado a 1 meio, certo? E aí, veja que aqui eu fiz o inverso, né? Porque esse m ômega aqui, como ele está dividindo, né? Está no denominador, para mim colocar ele no numerador, então eu tenho que colocar ele negativo. Então eu coloquei m ômega elevado a menos 3 dividido por 2. E aqui embaixo, h cortado, né? Elevado a menos 3 dividido por 2, vezes quem? Esse termo aqui que a gente tinha, né? Esse π elevado a 1 meio é a mesma coisa da raiz de π que eu corto com essa raiz aqui, certo? E aqui vai ficar quem? Perceba que a gente tem aqui, ó, 1 meio
m ômega e m ômega, né? Os termos são iguais, então vou repetir e vou somar aqui os meus expoentes, né? Então vai ficar 1 meio menos 3 sobre 2, isso aqui vai ficar menos 1. E embaixo aqui a mesma coisa, h cortado, 1 meio e menos 3 dividido por 2, então vai ficar menos 1 aqui também, tá? Então eu vou colocar para cima, e aqui ficou 1, né? Porque eu simplifiquei, então ficou 1 meio. Isso aqui vai ser igual a quem? O h cortado vai para cima, então estava negativo, em cima fica positivo, dividido por quem? Esse 2 eu vou repetir, e m ômega, como estava em cima negativo, vem para baixo, para o denominador, fica positivo, m ômega elevado a 1, positivo. E esse é o termo aqui que a gente encontra, né? Esse é o resultado do quadrado do o valor esperado de x ao quadrado, certo? Essa é a resposta. Bom, vamos agora ver o valor do momento. Isso aqui a gente descobriu, gente, para no caso, né, a gente descobriu aqui o valor esperado de x ao quadrado para o estado de n igual a zero, né? A gente usou a função de onda para o estado zero, né, do oscilador harmônico. Bom, a gente vai calcular também no estado n igual a zero agora o momento, certo? E aí depois a gente volta a calcular. Vocês vão entender por que eu fiz isso, porque para a gente calcular lá o nosso estado do valor esperado, né, de x ao quadrado, agora para o estado 1, vai ser um procedimento parecido com o que a gente acabou de fazer aqui. Então, para o momento também, no caso de n igual a 1, também vai ser um procedimento parecido com o que eu vou explicar agora para vocês. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tem a resolução aqui abaixo, né, vocês vão ver. Então, para o vídeo não ficar muito longo, os outros, né, o passo a passo dos outros eu não vou explicar aqui como eu fiz, porque é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, certo? Mas eu vou mostrar aqui, a resolução está abaixo aqui, vocês podem dar pausa no vídeo e fazer aí. Eu fiz o passo a passo aqui também, tá? Então por isso que eu coloquei aqui o momento, tá? Porque eu poderia aqui calcular o valor esperado de x ao quadrado, no caso para o estado 1, né? Já que eu acabei de fazer para o estado 0. Mas eu já fiz um momento aqui, certo? Bom, como é que a gente calcula aqui o valor esperado do momento ao quadrado, né? No caso aqui, ó, para n igual a 0, certo? Bom, a gente usa a nossa fórmula aqui para o momento, né? O valor esperado do momento é dado por essa equação. Só que o momento ao quadrado, então eu vou pegar esse termo aqui, que representa o meu momento, e vou elevar ele ao quadrado, tá? Então vai ficar h cortado, vou repetir aqui, né? Psi estrela, no estado 0. Aí vai ficar h cortado dividido por i, derivada de x, né, elevado ao quadrado, e aqui nosso Psi 0 dx, tá? Bom, eu anotei isso aqui, ó, que são as informações que a gente tem lá do início do nosso problema, né? Ó, estão aqui essas informações que a gente tem, que a gente vai fazer essas substituições aqui. Tanto do x ao quadrado, que a gente descobriu, como do dx, né? Porque a gente vai fazer a mesma substituição. Vamos ter duas variáveis e a gente tem que colocar tudo em função de si, tá? E tanto do alfa aqui, o valor de alfa, né? Que está lá em cima também, certo? Pronto, então vamos lá. Qual foi o procedimento que eu fiz aqui, ó? A gente tem aqui o valor esperado do momento ao quadrado, que vai ser igual, né? E aí o que tem de constante, no caso aqui, essa daqui foi o primeiro, mas a fórmula que a gente está seguindo é essa daqui, ó. Então, o que tiver de constante aqui eu coloco para fora da integral, né? Então, esse termo aqui está elevado ao quadrado, percebe? Então, o i está elevado ao quadrado. E elevado ao quadrado, no caso, i ao quadrado é menos 1. Então, por isso que fica negativo aqui, certo? E aí vai ficar o h cortado ao quadrado e o alfa também vai ficar ao quadrado, né? E aí, veja só, percebe que aqui a gente tem Psi estrela, né? E Psi, certo? E aí, lembra que aí a gente tem que pegar, né, a fórmula, né, de Psi, né? Isso para o estado 0, que está dado aqui em cima, né? Foi dado aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, para o estado 0, certo? Então, mas perceba que a gente tem tanto Psi como Psi estrela, certo? Mas como a gente não tem aqui nenhum i, então não vai mudar nada, né? E aí a gente tem que colocar duas vezes isso aí aqui abaixo, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó, certo? Então, é elevado a menos Psi ao quadrado e tá aqui, ó, é elevado a menos... Não, é elevado a menos Psi ao quadrado dividido por 2. Cada um desses dois tem alfa, né? Só que aí eu já botei o alfa aqui para fora e ficou o alfa ao quadrado, beleza? Esses daqui são os que representam aqui, ó, nosso Psi estrela e o nosso Psi aqui, tá? Isso para o estado 0. Beleza, e aí o que a gente faz? A gente tem aqui h cortado ao quadrado, né? Que multiplica alfa. Bom, e aí o que a gente observa aqui, né? Observe que a gente tem aqui duas variáveis, né? A gente tem a variável x, não é isso? Mas a gente também tem a variável Qi, né? Então, a gente tem que colocar agora tudo em função de Qi, certo? Que foi o que eu fiz aqui. Então, onde tiver o nosso x aqui, ó, x ao quadrado, ó, veja que eu já coloquei aqui em cima o valor de x ao quadrado, então substitui aqui pelo x ao quadrado. Veja, aqui, ó, a gente tinha o x ao quadrado, então aqui embaixo, ó, como a gente tinha x ao quadrado aqui, ó, percebe? Então, no lugar do x ao quadrado, eu coloco isso aqui, ó, certo? H cortado, Qi ao quadrado, dividido por m ômega, tá?
E aí o nosso dx a gente tem o que? Vai ficar d que si dividido por a raiz quadrada de m ômega h cortado, beleza? Então, observe o seguinte, ó, que h cortado m ômega, isso aqui são constantes, então vai para fora, certo? E essa raiz quadrada aqui, ó, também é uma constante, então vai para fora. Então o nosso termo vai ficar assim, ó, menos h cortado ao quadrado vezes alfa ao quadrado, só repetir, que multiplica quem? 1 sobre m ômega h cortado, que era esse termo que a gente tem aqui, ó, então tá aqui, certo? E aqui, ó, a gente vai ficar 1 dividido por quem? Por h cortado m ômega, que é o que a gente tinha aqui, ó, certo? H cortado m ômega, então são constantes, vai para fora. Aí a nossa integral menos infinito está mais infinito, repetir as exponenciais, e aí perceba que agora eu tenho aqui a derivada segunda com relação a quem? A QC ao quadrado, tá? E veja que tudo agora está em função de QC, beleza? Bom, aqui eu vou começar, agora é álgebra, gente, tá? Então a gente tem aqui, esse termo aqui, esses dois termos aqui, eu posso representar dessa forma aqui, ó. Eu tenho que, se eu inverter, né, esse termo aqui, eu tenho m ômega dividido por h cortado, só que elevado a menos 1 sobre 2, tá? Porque eu coloquei em cima, né? No numerador. Então, fica negativo, certo? Acima. Que multiplica quem? M ômega dividido por h cortado, certo? Porque eu repeti a primeira pelo inverso da segunda aqui, tá? E aí a gente observa o seguinte, né? Que a gente tem os termos aqui são iguais, né? Então, m ômega dividido por h cortado, m ômega dividido por h cortado. Esse termo está elevado a 1. E aí, 1 menos 1 sobre 2, isso aqui vai dar a raiz quadrada de m ômega h cortado, tá? Então, esse termo aqui eu posso substituir por isso aqui, ó. Beleza? Então, menos h cortado ao quadrado vezes alfa. Coloquei aqui a minha raiz, que eu acabei de fazer agora. Integral de menos infinito a mais infinito. E agora eu vou repetir o termo novamente. Só repetir, certo? E aí, observe o seguinte, que aqui eu tenho a derivada segunda da minha exponencial, certo? Então, eu tenho que calcular essa derivada segunda aqui, certo? Então, repetir aqui, ó, a minha exponencial. Tá aqui ela. Como é que eu calculo a derivada disso aqui? Então, a derivada com relação a QC vai ser dado o quê? Então, eu vou aplicar aqui a regra da cadeia, né? Então, eu vou repetir aqui a minha exponencial vezes o que está em cima, né? Em função de QC, né? Então, repetir aqui a minha exponencial vezes quem? A derivada de QC, que aqui no caso 2 abaixo. Então, vai ficar menos 2 QC dividido por 2, só que 2 corta com 2. Então, fica aqui menos QC. Bom, isso aqui é o valor, no caso, para a minha derivada primeira, né? Isso aqui nós temos aqui o valor para a derivada primeira, certo? Só que o problema aqui coloca a derivada segunda. Então eu vou derivar isso aqui, tá? Então a derivada segunda vai ser igual a quem? Então aqui eu vou ter que aplicar a regra do produto, né? Então eu vou repetir aqui, no caso em relação a aqui, se vai dar menos 1. Então aqui vai ficar menos e elevado a menos que se ao quadrado dividido por 2, né? Eu acabei passando aqui o lápis vermelho, aí cobriu 2, tá? Aí, no caso aqui, menos, né? Porque eu derivei agora o que se, eu tenho que repetir a outra. Aí mais, e aqui eu vou derivar o meu que se agora. Só que derivar o meu que se, né, que é esse termo, é encontrar esse valor aqui que a gente acabou de encontrar, tá? Então tá aqui, a derivada é esse mesmo valor, tá? É elevado a menos que se ao quadrado vezes menos que se, vezes quem? O menos que se, porque agora eu derivei a minha exponencial, certo? Aí esse termo vai ficar como? Vai ficar assim, ó, com essa cara. Com essa cara aqui, certo? Pronto, então no lugar da derivada segunda aqui, eu vou colocar isso daqui, certo? Então beleza, aí veja só, o que eu fiz aqui? Antes da gente fazer a substituição, eu dei uma arrumada aqui, certo? Então eu tenho aqui, ó, menos h cortado, e aqui eu coloquei o valor de alfa ao quadrado, que a gente já sabe, né? Substituir aqui, ó, que é a raiz quadrada de m ômega h cortado, m ômega dividido por π h cortado, vezes quem? A minha raiz quadrada aqui, certo? E aí o que acontece? Esse termo aqui pode ficar desta forma aqui abaixo, tá? Menos h cortado ao quadrado, né? M ômega eu posso colocar dentro de apenas de uma raiz quadrada. E aqui eu tenho a raiz h cortado ao quadrado vezes π, tá? O 2 aqui ficou um pouco apagado, mas tem 2 aqui, h cortado ao quadrado, certo? Beleza, aí vamos lá. Repetindo aqui, a integral de menos infinito a mais infinito. Aqui eu vou repetir, aí sim, aqui, veja só, eu vou multiplicar esse termo que está aqui dentro. Esse termo aqui que está aqui dentro, eu vou multiplicar pela derivada. Só que essa derivada aqui a gente descobriu que é isso aqui. Então, esse termo aqui vai multiplicar esse, e depois eu vou fazer um chuveirinho aqui, né? E depois eu vou multiplicar esse termo por esse termo, já que a gente aqui tem uma soma, tá? E aí, quando eu multiplicar aqui, ó, esse aqui por esse daqui, vai ficar menos e elevado a menos que si ao quadrado, certo? Mas aí a integral do menos infinito a mais infinito. E aí quando eu multiplicar a exponencial por esse termo aqui,
Então vai ficar QC ao quadrado vezes E elevado a menos QC ao quadrado, certo? Beleza. E aí observe o seguinte, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou aplicar aqui a minha gaussiana, certo? Tá aqui a mesma fórmula aqui, ó, que eu tinha feito anteriormente. Tá aqui a fórmulazinha, ó. Integrais gaussianas, que tem no final do livro, certo? E a gente vai aplicar essa fórmula aqui para ambas, né? Para as duas, beleza? Só que aí observe que nessa primeira aqui, ó, que eu coloquei, tá aqui embaixo, ó. Essa daqui, o resultado dela vai ser isso aqui. Certo? Para essa primeira aqui, ó, para essa, deixa eu colocar agora o amarelo, para ficar mais legal para vocês observarem. Então, esse resultado aqui, ó, é para essa daqui, certo? Porque é o seguinte, perceba que aqui eu só tenho a minha exponencial, né? E no caso aqui, para a minha integral gaussiana, eu tenho um x vezes a exponencial. No caso aqui, o n tem que ser igual a zero, porque todo número elevado a zero dá 1. E aí eu vou ter só a exponencial isolada aqui, do jeito que eu tenho aqui em cima, certo? Então, n a gente já sabe que é zero, certo? E aí, quando a gente for fazer a substituição aqui, 2 vezes 0 dá 0, só que 0 fatorial é 1. Então, por isso que aqui a gente vai ficar com π. Só que esse menos 2 aqui, né, esse menos aqui é por conta que a minha exponencial aqui é negativa, né? E esse 2 aqui é porque aqui a gente está de menos infinito a mais infinito. E a gaussiana é de 0 a infinito. Então, tem que multiplicar duas vezes, né? A gente já comentou isso na resolução anterior. Então, aqui fica menos 2 vezes π, que multiplica. Isso aqui vai dar 1, quando eu substituir o 0 aqui, né, no n. E aqui o A tem que valer 1 também, né? Porque aqui a gente tem a nossa exponencial elevado a menos QC ao quadrado, né? Então A aqui sendo igual a 1, eu vou ter a exponencial menos x ao quadrado, né? Então fica bem parecido com o que a gente tem aqui. Então aqui o A vai valer 1. Então fica 1 sobre 2. Só que, e aqui o N vale 0, então fica elevado a 1 aqui, certo? E aí, gente, o mesmo procedimento semelhante a gente vai fazer para essa daqui, só que eu vou colocar aqui de uma outra cor, só para vocês visualizarem bem. Esse termo aqui é esse termo aqui, certo? E aí, o resultado vai ser isso aqui, ó, certo? Beleza. E aí, o que acontece? Só substituir agora o valor, e a gente vai chegar no resultado para encontrar o momento, o valor do momento ao quadrado, certo? Que foi o que eu fiz aqui. Então, vou repetir esse termo, ó, menos h cortado. Aqui não ficou ao quadrado porque eu já simplifiquei aqui, ó, tá? Então, esse h cortado tá ao quadrado, aí simplifica com a raiz, então vai ficar um h cortado aqui embaixo. Só que aí h cortado menos dividido por h cortado, então fica menos h cortado em cima, tá? O m ômega sai para fora, né, porque eu cortei esse quadrado com a raiz, dividido pela raiz quadrada de π. Certo? Aqui só vai sobrar a raiz de π. Que multiplica quem? Esse termo aqui, ó, que eu acabei de descobrir que vale isso aqui. Então vai ficar, aqui eu só troquei a ordem, aqui vai ficar a raiz de π dividido por 2, menos a raiz de π. E aí quando você multiplicar isso aqui, você vai encontrar esse valor aqui, tá? M, H cortado, ômega dividido por 2, beleza? Bom, esse foi o valor que a gente encontrou para o momento, né? Para o quadrado do momento, né? O valor esperado do momento ao quadrado, isso para o estado n igual a 0, tá? Bom, esse mesmo procedimento vocês vão fazer agora, voltando aqui, né? Ele quer também que a gente calcule, né, o valor esperado da posição, né, ao quadrado, isso para o estado n igual a 1. Então é bem semelhante ao que a gente fez lá para o estado n igual a 0. Tá aqui, eu já fiz, tá aí a resolução, então deu uma pausa, certo? Então vocês vão começar por aqui, ó, vem para cá, tá? Então tá aí a resolução, deu uma pausa. O que vai mudar aqui é o mesmo procedimento, gente, né? A gente vai colocar em uma única variável, que no caso aqui si, enfim, a única coisa que vai mudar aqui é essa formulazinha aqui, ó, da gaussiana, certo? Mas já tá aqui a formulazinha que vocês vão aplicar, certo? E aí, descendo aqui, a gente vai encontrar, e aí, fazendo essa álgebra aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, esse valor esperado aqui, né, do x ao quadrado, é dado por 3h cortado, dividido por 2m ômega, beleza? E aí, descendo, a gente vai fazer isso também para um momento, só que agora um momento para n igual a 1, certo? Para o estado de n igual a 1. É parecido com o que a gente fez, a única coisa aqui que vai complicar um pouquinho é que, lembra que a gente calculou a derivada segunda, né? Só que lá quando a gente calculou a derivada segunda da exponencial, a gente só tinha a exponencial. Aqui não, aqui a gente tem um produto de QC com a exponencial. Então vai dar essa conta aqui, ó, bem grande, tá? Vou descendo bem devagar aqui. Então vocês vão enxergar a esse valor aqui, ó, e aí vocês vão substituir lá em cima, tá certo? Pronto. E aí o que acontece? Bom, aí a álgebra é bem semelhante, né? Todo o procedimento está aqui. Vocês dêem uma pausa aí e façam, tá? E aí vocês vão descobrir, ó, que no caso para o estado igual a 1,
o valor esperado do momento ao quadrado é dado por 3 dividido por 2 m ômega h cortado, beleza? Então essa era a letra A. Na letra B, ele quer que a gente verifique, né, o princípio da incerteza para esses estados, né? Então, o que eu fiz aqui, né? A gente pega lá a nossa fórmula do desvio padrão, no caso o desvio padrão aqui para x, certo? E aí a gente depois calcula o desvio padrão para o momento, não é isso? Então, para x aqui vai ser quem? Bom, a gente descobriu, né, que o valor esperado de x, né, foi a primeira coisa que a gente fez, era 0. Então, 0 ao quadrado dá 0. Então, a gente vai ficar aqui só com a raiz quadrada, né, do valor esperado de x ao quadrado, que é o que dá isso aqui, certo? A mesma coisa para o momento, né? O momento a gente descobriu que o valor esperado do momento era 0, então esse termo aqui, ó, vai para 0, né? E aí sobra esse termo aqui e o resultado é esse daqui, tá? Bom, quando a gente aplica o princípio da incerteza, né? Então a gente tem aqui o desvio padrão com relação a x, o produto, né, entre o desvio padrão com relação à posição e o desvio padrão do momento. Então a gente substitui esses valores que a gente encontrou, tá aqui. Então quando a gente fizer esse produto, a gente vai ver que isso aqui dá exatamente h cortado sobre 2, né? E isso tem que ser o desvio padrão da posição, né? O produto entre o desvio padrão da posição e o momento, isso aqui tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2, beleza? Isso aqui é para o estado n igual a 0. Para o estado n igual a 1, então fazendo um procedimento semelhante, depois vocês descobrirem os resultados. Então a gente vai ter esse termo aqui, ó, que é 3 vezes h cortado dividido por 2, que é maior, né, do que h cortado sobre 2, beleza? Então essa era a letra B. Na letra C, ele pedia, né, para a gente calcular o valor esperado da energia cinética média e o valor esperado da energia potencial média para ambos os estados, né, tanto para o estado de n igual a 0 como para o estado de n igual a 1. E aí depois ele pedia para nós se a soma delas era o que a gente esperava, que no caso é a energia total, né, porque quando a gente tem a energia cinética com a potencial, essa é a nossa Hamiltoniana, né, que é a energia total do nosso sistema, e tem que bater com os resultados lá do oscilador harmônico que a gente estudou, né? E a gente vai ver que esses resultados batem, né, gente? Então, a gente tem aqui, ó, ele quer o valor esperado da energia cinética e o valor esperado do potencial, né? E aí a fórmula para a nossa energia cinética é dada por isso aqui, né, na mecânica quântica, né? Então, nós temos 1 sobre 2m, que multiplica o momento ao quadrado, o valor esperado do momento ao quadrado. Aí, para o estado de n igual a 0, então a gente vai pegar aqui esse valor que a gente já sabe, né, que a gente encontrou, do momento ao quadrado, valor esperado do momento ao quadrado, substitui aqui, certo? E a gente descobre que a energia cinética, ó, para o estado de n igual a 0 é dada por isso aqui, h cortado ômega dividido por 4, tá? Descendo aqui, a gente tem que para o estado de n igual a 1, isso aqui a gente viu no estado de n igual a 0. Então a energia cinética vai ser dada por isso aqui, ó. Aqui a gente faz a substituição do momento para o estado de n igual a 1, né? A gente já encontrou que é dado por isso aqui, né? Tá lá atrás. E aí a gente encontra esse valor aqui, beleza? Tá, beleza. Então a gente encontrou a energia cinética para ambos os estados, tanto n igual a 0 como n igual a 1. Agora vamos estudar, né, e encontrar agora a energia potencial, que é dada por essa equação aqui, né? Então a energia potencial, né, é dado por, no caso, né, do oscilador harmônico, 1 sobre 2, m é ômega ao quadrado, que multiplica aqui o valor esperado, né, de x ao quadrado. E aí, para ambos os estados aqui, ó, de n igual a 0 e n igual a 1, a gente encontra esses valores aqui. Quando a gente substituir o valor aqui, quando a gente faz a substituição aqui, né, do valor esperado de x ao quadrado para ambos os estados, então tá aqui a substituição que foi feita, né, que a gente já encontrou, a gente encontra esses valores aqui quando a gente multiplica com a nossa equaçãozinha aqui do potencial, não é isso? Bom, encontrando esses valores, a soma deles é a energia total do sistema, ou seja, a nossa Hamiltoniana, né, o valor esperado da Hamiltoniana. Então logo, no caso para n igual a 0, quando a gente fizer a soma, ó, a gente vai encontrar isso aqui, ó. 1 sobre 2, h cortado ômega, que é o valor da nossa energia no estado 0, certo? E aqui, ó, n igual a 1, tá? Então, quando a gente substituir, a gente vai ter isso aqui, ó. 3 sobre 2, h cortado ômega, que é, no caso, aqui a nossa energia 1. E aí é como a gente esperava, né? Porque quando a gente substitui aqui, né? Porque quando a gente coloca, né, a nossa formulazinha, né? No caso da energia, que no caso a gente tinha n mais 1 sobre 2 vezes h cortado ômega, né? No caso aqui, ó, para quando n é igual a 0, a gente vai ter 1 sobre 2 h cortado ômega, certo? E aí quando a gente tem n igual a 1, então aqui a gente vai ter 3 sobre 2 h cortado ômega, né? Essa aqui é a nossa equação 2.61 lá do livro, né? Então é isso, bateu o resultado, beleza? Como era esperado, ok? Valeu e até os próximos vídeos. Esse vídeo te ajudou? Deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. Muito obrigado e até os próximos vídeos.